Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre dois braços da empresa, que é o Rock Serviços, que nasceu aí com o propósito de trazer mais tranquilidade aos clientes, e o Rock Transforma, que já impactou a vida de muita gente, que mexe com o coração de todo mundo que faz parte desse projeto. E para falar sobre estes dois assuntos, eu estou aqui com o Cássio Roque, que é o CEO da Rock Imóveis, com o Caio Roque, que comanda a Rock Serviços, e também com a Marina Giacom, ela que é gerente de marketing, planejamento e projetos da Rock Imóveis. Cássio, timaço hoje, hein? Opa, hoje veio o pessoal que de fato toca a empresa, né? Que delícia. É muito legal. E poder falar desses dois projetos é sempre muito interessante a gente poder falar, viu? Para a gente entrar nas nossas perguntas, eu quero dar as boas-vindas aqui para vocês. Marina, que delícia fazer parte de um projeto que impacta a vida de tanta gente, né? Com certeza, Grazi. Eu ainda brinquei com você, que para mim é super difícil falar dele sem chorar. É super emocionante, é satisfação mesmo estar aqui para falar disso. Caio, você nasceu, então, o seu projeto que você comanda, nasceu aí com o propósito de trazer tranquilidade para a vida dos clientes. Isso, parte da Rock Serviços já era um setor que existia dentro da empresa. A gente tinha uma visão dele como um departamento dentro da empresa. Em 2019, a gente começou a tratar ele como um setor mesmo, como se fosse uma empresa dentro da empresa. E daí ganhou um pouquinho mais de força lá dentro, começamos a crescer legal. E daí juntou também da parte da Rock Serviços, veio o Rock Transforma, que foi uma iniciativa do meu pai, né? Ele que teve essa ideia. Então daí a gente conseguiu usar das obras para mudar um pouquinho a vida das pessoas lá, dos nossos colaboradores. Vamos Muito legal. seguir falando, então, da Rock Serviços, Sim, né? sim. Ele nasceu para curar a dor dos clientes, né? Quais são Sim. essas dores que os clientes traziam até vocês? Até então, a gente sempre fazia as reformas das casas que desocupam dentro da imobiliária, né? Então, toda vez quando termina um contrato de locação, nós fazemos uma vistoria e levantamos o que a gente precisa fazer no imóvel para ele voltar para a locação, levando em consideração a vistoria de entrada e saída, o que foi causado pelo inquilino devido ao mau uso. A gente faz esse levantamento e resolvia esse problema. Então, a gente sempre tinha essa mentalidade de resolver esse problema, voltar esse imóvel para a locação e vamos e segue, né? Daí, com a Rock Serviços, a gente começou a estruturar um pouquinho mais para oferecer o melhor serviço, porque parte de serviço, reforma de casa é complicado. Não é uma coisa assim que todo mundo é familiarizado. Lógico, existem alguns proprietários dentro da empresa que têm vários imóveis, então eles já conhecem, mas a maioria, via de regra, não tem acesso a um marceneiro, um encanador, um eletricista, parte de alvenaria, pintura, calheira. Então, é um monte de coisa. E, às vezes, pode até ter acesso, né? Mas o que a gente sabe é um histórico comum, não é uma realidade minha ou sua, não é isolado. É que, muitas vezes, a gente contrata um profissional e esse profissional promete uma coisa, mas ele não entrega. Sim. Isso acontece muito. Acontece e era bastante, uma dor. Tenho sim. certeza que era uma dor que Sim. chegava para vocês. É uma dor nossa também. A Mas gente também tem muita gente de fora da cidade, gente de sabe? fora. Grazi? Que não é nem conhece daqui, mesmo. Tipo, veio de São Paulo, morou um tempo e aí desocupou o imóvel. Não tem o prestador de serviço para chamar, sabe? então, daí a gente conseguiu fazer esse orçamento que a gente unifica tudo dentro de um valor só. Quais são, para a gente entender? Nossa, Vamos Grazi. esmiuçar um pouco isso. Então, Os principais pintura, reparos, né, pequenos reparos, elétrica, hidráulica, limpeza, jardinagem, piscina, marcenaria, calha, telhado. Então, daí tem aquecedor a gás, então tem um monte de coisa. Mas daí a gente consegue centralizar isso num orçamento e, além de ser uma empresa, né? Então, um caso que nem se falou, contratou, não cumpriu. Não, nós somos CNPJ, a gente tem endereço, tem uma empresa prazo por trás, uma imobiliária de 40 anos, então já é um pouquinho mais certo, né? E a gente facilita nas formas de pagamento, todos, material, tem nota fiscal, então é mais, assim, profissional do que você contratar um prestador na rua mesmo, um conhecido, né? Já faz alguns anos, né, que esse serviço foi implantado. Quais foram os feedbacks que vocês receberam? Tem recebido, né? Tem recebido. Na verdade, nós somos prestadores de serviço. E é um serviço a mais que a gente está prestando, né? Para quem administra milhares de imóveis, o Grazi, é natural que as pessoas que residem nesses imóveis, que compram ou vendem esses imóveis e que alugam esses imóveis, têm necessidades desses reparos, né? E você tendo essa estrutura, você, na verdade, está vendendo facilidade. Então, tanto quanto quando as pessoas estão utilizando o imóvel, quando elas desocupam o imóvel,
via de regra, necessitam de alguns reparos. As pessoas, é difícil você imaginar uma pessoa morar 3, 4, 5 anos no imóvel e na desocupação não haver necessidade de uma pintura, de pequenos reparos. Então, a gente vende essa facilidade. O cliente que contrata o serviço da Rock Serviço, ele acerta o valor que é compatível com o mercado, porque muitas das vezes envolve vários profissionais, né? E o tempo de duração desses reparos. Então, se houver, por alguma razão, atraso de um desses profissionais, o cliente não vai pagar por esse atraso. Uhum. Se o orçamento foi passado de X reais por 10 dias e por atraso de profissionais os reparos demorarem 20 dias, ele vai pagar os 10. Então, é uma facilidade, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, e para quem compra o imóvel e, via de regra, necessita, às vezes, de melhorias desses imóveis, né? Então, como prestador de serviço, você tem que estar sempre inovando e oferecendo coisas novas. Esse é o objetivo da Rock. E é uma baita solução, né, gente? Nossa, porque, veja, gente, além disso que a gente está falando, de muita gente não conhecer prestador de serviço, as pessoas estão trabalhando. Elas não têm tempo para fazer essa vistoria na obra que está acontecendo. Além da questão da segurança, né? Você vai abrir a sua casa para um profissional que você não conhece. Desconhecido. Lá. Então, acho que tem todos esses aspectos positivos. O que as pessoas, às vezes, não têm muita noção, e é natural que não tenham, é que de alguns anos para cá, o preço do material de construção subiu demais. Demais. Então, às vezes, na desocupação do imóvel, o inquilino se assusta com o valor dos serviços a serem realizados. Mas é uma questão de fazer cotação de preço para você ver que a gente não está exagerando em nada. Muito pelo contrário. Se nós errarmos no preço, a gente não vai ser competitivo, não vai conseguir vender. E isso não ocorre, felizmente. O inquilino ele não é obrigado a fazer contratando o serviço da Rock Serviço. Ele pode fazer isso que você falou, de ir atrás dos profissionais na rua, fazer o orçamento e acabar fazendo ele por conta. Mas o que a gente fala é que a gente está juntando todos os serviços, facilitando, né, ao juntar os profissionais, parcelando para ele. E tem essa questão do material e mão de obra que subiu muito nos últimos anos. Isso aparece bastante no nosso Google, no nosso Reclame Aqui. Os inquilinos dizendo que o serviço está muito caro. E até muito caro em relação ao aluguel, Grazi. Porque, às vezes, a gente vê um valor de aluguel e uma desocupação tem que fazer um serviço que fica alto mesmo. Uhum. Mas, quando a gente vai cotar, hoje em dia, os valores estão altos. É que quem tem a referência, eu falo isso por mim, eu reformei minha casa em 2019, pré-pandemia. Era uma outra realidade de valor de mão de obra e de material. Depois da pandemia, tudo mudou, a gente percebe em tudo. E até porque teve muita gente que veio dos grandes centros de São Paulo para o interior. Sim. Então, aí aumenta a demanda. O Caio sempre fala do valor da lata de tinta, né? Que eu ia até puxar o gancho aqui com vocês. A parte de material, sempre fico falando com os nossos fornecedores. Pós-pandemia, a gente teve um aumento muito em valores de commodity. Por exemplo, ferro. Vai subir também o ferro, mas isso não só impacta o ferro. Eu conversei uma vez com um fornecedor nosso, espero que ele estivesse falando o que ele falou, de fato aconteceu, mas tivemos um aumento de lata de tinta por causa da lata. Não da tinta, da lata, porque você precisa do ferro para fazer a lata, então tivemos um aumento nisso. Não estou falando que todos os aumentos são disso, mas a lata de tinta, uma tinta padrão, sem ser codificada nada, pré-pandemia para hoje, já mais do que dobrou o preço. Então, essas coisas. Madeira, não é só a parte de estrutural. Porta, madeira, armário, madeira, gabinete. Então, isso tudo sofre essas alterações. Então, a parte de material, isso, de fato mesmo, subiu bastante os preços dos orçamentos, não só os nossos. Então, pode até... É que é um choque mesmo. Às vezes, a pessoa começou a morar no imóvel antes da pandemia, desocupa agora. Uhum. Então, uma coisa, uma obrinha que era R$ 1.500, hoje fica 3, 3,5. Então, acontece. O que a gente sempre frisa é que, assim, fechando com a gente, com a Rock Serviço, tem a segurança de uma empresa, a comodidade de centralizar todos os orçamentos num só e a facilidade do pagamento. Hoje a gente fez uma parceria com uma empresa, TicPag, né, que a gente pode parcelar até em 21 vezes, em 3 cartões de crédito. E não tem uma surpresinha de passar, por exemplo, eu estou passando R$1.000 agora para você e aí daqui a pouco eu volto... E o valor aumentou, vai ser R$3.000. Não, é aquele valor do começo ao fim. Sim. Estou falando isso porque quando a gente faz reforma na casa da gente, a gente conversa, né, com o prestador de serviço, daí vem lá o pedreiro, e o valor da obra vai ser R$10.000. Na semana seguinte, olha, tem um acréscimo de R$2.000. Na outra semana, mais R$2.000. No final do negócio, R$20.000, R$30.000, você não está esperando por isso. Não.
Na Rock Serviços não tem surpresinhas. Acontece na Rock Serviço, que é a gente, mas a venda do serviço pro inquilino ou proprietário, a gente faz o contrato de compra e venda e garante. Então, se o meu orçamento começar a subir o preço por alguma variação de material ao longo da execução, isso é problema da Rock. Isso é garantia nossa. Então, é um risco que eu estou correndo de executar essa atividade. Então, a gente faz isso, é uma das outras garantias que a gente fala para o inquilino. A partir do momento que ele assinou, a gente calculou, que nem meu pai falou, os dias de aluguel. São 10 dias para fazer a obra. Demorei 15, 20, que seja. Isso é problema da Rock. O inquilino contratou uma empresa, um CNPJ. Então, a gente tem a nossa responsabilidade. Então, fazemos isso e entregamos ao proprietário. Também, se tiver algum outro problema, às vezes, porque execução, obra é algo muito imprevisível. Quando você começa a mexer em alguma coisa, às vezes aparecem alguns outros problemas que estavam ocultos. Isso também a gente garante. A não ser, assim, problemas estruturais. Se a gente está fazendo uma venda de serviço para um proprietário, daí sim, às vezes a gente vai conversar com ele. Se é alguma coisa que não tinha nada a ver com o nosso orçamento, tudo bem. Agora, via de regra, o orçamento do inquilino, que é estético, a Rock vai assumir. Não vou voltar atrás para o inquilino e falar, passei para você aqui, porque a gente, inclusive, faz a venda de serviço e a entrega definitiva das chaves, o documento de entrega definitiva das chaves. E se ele acertar ali, já é a carta de quitação. Já encerrou o que ele tinha com a Rock e com o proprietário. Acabou. Ali agora é Rock Serviços com o proprietário do imóvel. Então, essa facilidade. Na verdade, o Grazi, eu acho que é uma questão de percepção e que as pessoas entendam como de fato funciona e como, do ponto de vista legal e contratual, deveria funcionar. Se você pegar o contrato de locação, não é o contrato da Rock, é qualquer contrato de locação. O inquilino deve devolver o imóvel nas mesmas condições que recebeu, apto a ser novamente locado. Ou seja, se o imóvel tem necessidade de serem feitos reparos, o inquilino deveria fazer esses reparos antes de entregar na imobiliária. A imobiliária recebe as chaves do imóvel, faz uma vistoria, não cobra o tempo da vistoria, faz um orçamento, não cobra pelo tempo do orçamento, dias de aluguel, e oferece a facilidade de executar os reparos, né, para o inquilino. Então, é uma questão de percepção. Nós estamos facilitando a vida das pessoas. E o que muitas vezes os inquilinos entendem, né, e a gente vê pelas redes sociais, né, é o que a Marina falou, como se fosse uma imposição que ele tem a obrigatoriedade de fazer os reparos com a Rock. Absolutamente. Se ele quiser fazer, pode fazer. Nós estamos oferecendo a facilidade que não é obrigatório. Né? Então, é questão da gente separar isso. Olha, se você for ver pelo contrato, pela lei do inquilinato, você tem que devolver o imóvel em ordem. No entanto, você não devolveu, que é natural também. A gente faz a vistoria, oferece esse serviço. E, em relação aos valores, é o que o Caio falou, né? Material, mão de obra, enfim. Isso é muito dinâmico e sobe muito, né? E o inquilino pode dormir tranquilo, né? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Agora, no episódio anterior, a gente falou sobre sucessão. E a gente está aqui com o Caio, que está no comando da Rock Serviços, que é seu filho, né? Como é que você vê essa nova liderança? É natural, né, Grazi? A gente tem essa vamos dizer assim, eu já sei que estou numa fase final como empresário, né? Então é natural, tanto o Caio quanto o Luca que já estão assumindo, e uma nova geração, né? Você vê a Marina e acho que 80%, 90% dos funcionários da Rock tem essa faixa etária de 30, 40 anos, né? É natural, o Caio já teve a oportunidade de participar de todos os setores da Rock para ter um conhecimento do funcionamento da empresa como um todo, e em 2019 e 2020 ele ficou mais focado na Rock Serviços, que foi o desenvolvimento da empresa dentro da empresa, né? Eu acho que isso é muito legal, até para ele desenvolver esse espírito de empreendedorismo, de fazer um departamento que é tocado como empresa, com meta, com controle, com avaliações mensais, né? Com mudanças de rumo. É bom para ele ir aprendendo e pegando esse prazer em fazer a empresa crescer, né? E para mim é gratificante isso. E prazer em resolver também o problema, imagino, né, Caio? Sim, Já teve, você lembra, assim, de algum episódio de você ter pego um imóvel que estava muito decadente e que aí o inquilino te agradeceu, esses feedbacks positivos? O inquilino é difícil a gente receber essa parte de agradecimento. Tem um caso, mas é que é um conhecido meu que elogiou da facilidade da execução dos reparos, que a gente centralizou tudo. Ele falou, cara, estava mudando de cidade, só de chegar um orçamento, parcelei acho que em 4, 5 vezes, já acabou meu problema. Eu estava indo para, acho que Jundiaí, não sei. Ele falou, não tinha tempo, não tinha como eu fazer.
tudo bem. Agora, de proprietário, a gente recebe muitos comentários e elogios, né? Inclusive, a gente até fez uma campanha de marketing, né? Fez um vídeo para mostrar uma dessas reformas. Né? Um imóvel que foi abandonado, né? Era uma ação, inclusive. Daí, quando chegou lá, tava acabado. Depois a gente vai ver aqui, ó, o Rock Transforma. Esse imóvel tá pior que o Rock Transforma. Mas pra gente poder pensar, como é que ele tava? Não, abandonado. De fato, mesmo abandonado. Não, mas ele tava, eu vou usar uma palavra assim, nojento. As paredes estavam impossíveis, muito impregnadas de gordura, de sujeira. Lixo, Grazi, o que as pessoas deixam de lixo dentro do imóvel quando elas abandonam, né? Como foi esse caso. Então, assim, comida, às vezes ficou lá por semanas, comida em cima da pia, dentro da geladeira, e ele estava muito ruim. O legal, né? O engraçado foi que a proprietária foi no imóvel, ela pediu para ir no imóvel antes da gente fazer qualquer coisa lá, que ela queria ver como que estava. A gente orientou para não, né? Até quase implorou para não, né? Mas ela foi, viu o imóvel do jeito que estava. A gente não tinha tirado lixo, a gente tinha acabado de fazer a vistoria. Daí ela mandou um áudio pra gente, né? Agradecendo, graças a Deus que tá na imobiliária, porque senão eu tava... Ela falou, eu tava ferrada, graças a Deus, né, que eu pus na imobiliária. Porque se fosse uma locação particular, ela falou, eu tava ferrada, como é que eu ia resolver isso aqui? Entendeu? E acontece muito isso, de imóveis, assim, a pessoa abandona e deixa lá. Então, isso agora já entra como uma garantia pro proprietário, mas isso é Rock Imóveis. Os serviços ajudam da Rock Imóveis. Mas existem vários imóveis que inquilino desocupa e, acontece. Não é porque ele usou, assim, o imóvel, não, fez tudo errado. Não, mas, você morou 10 anos dentro do imóvel, não tem jeito, acontece. Que nem eu mudei de casa, acho que semana passada, terminei de mudar, já tem umas paredinhas ali que eu bati já umas coisas, não tem jeito. Você está vivendo dentro da casa, acontece. Agora, Marina, você puxou o gancho agora dessa resposta dele e falou, a gente fez uma campanha de marketing em cima disso, né? Como é que é esse feeling de pegar um problema e transformar numa campanha e mostrar para a população, né, para quem acompanha vocês, que é um fato positivo? Grazi, a gente percebe que os inquilinos e os proprietários, alguns proprietários não que têm muitos imóveis, mas via de regra, eles não conhecem o dia a dia da imobiliária, quais são os direitos e deveres a fundo, e é natural, né? Não é do dia a dia deles, é do nosso. Então, a gente fica tentando, a todo tempo, mostrar o valor da nossa prestação de serviços. Então, quando a gente viu um imóvel tão deteriorado na desocupação, e a gente não quer estereotipar todo inquilino, faz mau uso do imóvel e entrega nessas condições, mas isso acontece. Por mais que a gente tenha uma análise de cadastro super rigorosa, que a gente tenha tecnologia para apoiar nessa análise de cadastro, vez ou outra aparece um inquilino mal intencionado que depreda o imóvel. Então, quando a gente viu os vistoriadores comentando do estado que estava esse imóvel, a gente falou, por que não fazer um vídeo para mostrar, e a gente vai fazer isso toda vez que acontecer uma coisa dessa com o imóvel, a gente vai reformar, por que não mostrar isso para o nosso público entender o quanto a gente atua nessa hora, sabe? E até a proprietária, claro, ia ficar sabendo porque ela viu o imóvel antes e ia ver depois, mas não mostrar para os outros proprietários essa segurança de ter o imóvel na Rock, sabendo que, independente do que acontecer nesse meio do caminho, a gente vai devolver na condição que ele estava antes. E, no final das contas, nesse caso específico, foi muito bom que a proprietária tenha ido lá para ver em loco, né? Sim. Tudo o que aconteceu. Com certeza. Gente, corações preparados, porque agora a gente vai entrar num projeto que, olha, segura coração. Rock Transforma. Quem acompanha as redes sociais da Rock Imóveis certamente já ouviu falar desse projeto, que foi, eu posso falar com toda tranquilidade, um grande acontecimento aqui na cidade de Limeira e algo muito inusitado quando se pensa numa imobiliária. Rock Imóveis fazendo história aqui, sendo referência não só para a nossa cidade, mas para toda a região, para todo o estado e, por que não dizer, para todo o Brasil. Cássio, como é que nasceu a Rock Transforma? Na verdade, nós já tivemos a oportunidade de falar, acho que até aqui mesmo, né, Grazi? A Rock sempre teve um trabalho social, né? Mas era muito diversificado, né? Atuava em várias formas, de várias maneiras ao longo dos anos. E através do primeiro planejamento estratégico que nós fizemos com a supervisão da Dom Cabral, nós resolvemos estabelecer um projeto social que seria a marca da Rock, né?
E foi mais ou menos na época, um pouquinho depois, da criação da Rock Serviços. Então, por sugestão dos próprios funcionários do comitê que existe dentro da Rock, foi sugerido essa possibilidade de transformação de casas que estavam em situação ruim e que, via de regra, eram ocupadas por funcionários ou parentes de funcionários. Tá? Esse é o início da questão, né? Mas eu acho que mais do que isso, Grazi, a gente... Na condição de empresário, a gente já sabe todas as dificuldades que é você exercer a profissão de empresário no Brasil. As condições não são favoráveis. É que eu sempre falo, é você ter uma atividade de risco num ambiente desfavorável, seja na questão dos juros, seja na questão da reforma dos tributos, né? Seja na questão dos encargos trabalhistas, da falta de incentivo, enfim, você tem todas essas dificuldades de ser empresário. Mas ser empresário te dá a possibilidade de, dentro do seu microambiente, você fazer a coisa diferente. Então, se nós entendermos que a empresa é uma pequena comunidade, você, como empresário, pode interferir naquela pequena comunidade e fazer daquela pequena comunidade um diferencial na grande sociedade, né? Da grande comunidade. E eu sempre tive isso comigo, que a gente pode transformar. Isso é seu? Ou você herdou do seu pai? Foi. Não. É familiar, com certeza. Mas eu sempre tive isso em mente, sabe? Que você pode transformar a realidade das pessoas, transformar aquilo que está só no seu alcance, né? Não adianta, eu não sou John Lennon, né? Não vou transformar o mundo pelas minhas músicas, pelas minhas letras. Mas dentro da minha realidade eu posso transformar como empresário. Isso te dá a possibilidade, porque você tem um núcleo de pessoas e uma comunidade que você pode atuar. E a Rock, eu vejo isso na Rock, sabe? Uhum. E é muito legal, porque foi uma ideia que partiu de vocês, mas todo mundo comprou, né? Os funcionários compraram. Como é que é isso lá dentro, Caio? Não. Quando surgiu a ideia do Rock Transforma, né? A gente estava até conversando, tivemos outros projetos, né? Isso foi uma ideia que surgiu mais pelo meu pai ser quem ele é, né? Sempre ajudou todo mundo que estava no alcance ou não, que desse para fazer ou não, ele sempre fazia alguma coisa. E daí, dentro da fundação, a gente teve a ideia de unificar, começar a centralizar um pouquinho todas essas intenções, forças em um projeto só, para criar corpo, para ser alguma coisa, assim, sabe? Falar, como ele faria, deixar um legado para trás. Deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Esses outros projetos que a gente tinha antes, eles nunca eram divulgados. Caso fazia questão de que ninguém ficasse sabendo mesmo. E quando a fundação chegou, eles falaram, vocês estão errados, vocês deviam mostrar isso até para servir de exemplo para outros empresários, para incentivar outras empresas a fazerem a parte delas também. Então, a gente fez uma mudança. Quando a gente começou o Rock Transforma, a gente fez também essa mudança de passar a divulgar que a gente está fazendo isso para tentar servir de inspiração mesmo. Que de fato né? Que é o que acontece. Todo mundo se inspira e todo mundo quer ajudar de alguma forma. Sim. Como que os funcionários... Como que eles ajudam? De que fato, como que as pessoas podem ajudar? Vou fazer outra correção antes de responder essa. Quando a gente fez a primeira abertura de inscrições para o projeto, Grazi, a gente não tinha certeza do que viria. A gente abriu só para dentro da Rock, falando, a gente vai começar esse projeto. Quem conhecer alguém que tem uma casa que precisa de reforma, faça a inscrição, manda as fotos, explica quem é. Acho que na nossa inocência, a gente imaginava que viriam pessoas um pouco mais distantes do nosso ambiente. Eu tenho uma conhecida, alguém que mora no meu bairro. E, para nossa surpresa, vieram funcionários que moravam em casas que estavam em estados ruins e parentes muito próximos de funcionários, principalmente os pais e irmãos. E aí a gente tomou a primeira decisão de vamos fazer primeiro para quem está mais próximo, né? Vamos priorizar funcionários e parentes de primeiro grau de funcionários. E aí, o primeiro projeto serviu muito de piloto para a gente, porque a gente não sabia o que a gente tinha que fazer exatamente. A gente recebeu lá, fizemos um comitê, colocamos pessoas de diferentes departamentos para olhar todas as inscrições e escolher qual que seria a primeira. Que difícil escolher. Foi difícil, mas a gente... Ali ficou claro, assim, quem que era o prioritário. Esse é o que a gente tem que fazer primeiro, porque era um problema muito de chover dentro do imóvel e tal. Aí a gente escolheu o projeto. E naquele primeiro a gente foi testando, então a gente teve que fazer mudança das pessoas que moravam lá. Aí eu punha no grupo do WhatsApp da imobiliária, gente, eu preciso de 10 pessoas para carregar móvel, de verdade, entrar lá, pegar tudo e enfiar dentro do caminhão. Aí
pessoal na hora já se voluntariava, assim, tá bom, eu vou, era sábado, fizemos a mudança. Fizemos uma mudança, teve até uma entrega de piso que a gente foi uma doação da Lume, né? E doou todo o piso desse primeiro projeto. E o nosso programador, que ele é home office, ele trabalha híbrido, né? Uma vez por semana, de Campinas para cá. Ele escolheu o dia do piso para ele vir ajudar. Ele estava lá, o nosso programador carregando caixa de piso, eu ali olhando. Nossa. Que mas legal. assim, que nem a mudança que a Marina até falou, nossa, 10 pessoas, mas assim, instantâneo. O pessoal abraçou muito o projeto em si, sabe? Que é uma coisa assim, da Rock mesmo, sabe? Um projeto da Rock, um jeito Na condição da Rock. de diretor da empresa, né? Você pode direcionar que seja feito, mas se não tiver adesão, não vai funcionar, né? E funciona pela adesão, pelo espírito de corpo e pela compra que todo mundo fez, da ideia e do quão bom está sendo isso para todo mundo. Muito mais para quem faz do que para quem recebe. Essa é a verdade, né? Então, é muito legal isso. Uma andorinha só literalmente não faz verão, né? Até o projeto segue até o meu pai estava falando de influenciar outras pessoas a ajudarem. Que nem é um projeto feito dentro da Rock, um projeto da Rock, e os profissionais que prestam serviço para a Rock Serviço são terceirizados. Então, eles prestam serviço, emitem nota fiscal para a empresa, mas não são funcionários, colaboradores registrados da empresa. Mas quando a gente explicou o projeto, nossa, mas vários prestadores nossos falaram, não, eu ofereço o meu dia aqui, eu não vou cobrar para fazer isso, sabe? E, você olha eles, assim, também entraram nessa do projeto, todo mundo abraçou, não teve ninguém que fez cara feia, nada, todo mundo trabalhou para isso, e, cara, você olhava assim, eu acompanho obra, né, já faz um tempo. Quando você ia na do projeto, você via que o jeito da obra era diferente, sabe? Funcionava de outra maneira. Tava todo mundo ali, assim, porque queria estar lá. Então, foi bem legal. O primeiro projeto, o Caio carregando caminhão com móveis, tudo. E a funcionária, né, que é a nossa colaboradora da limpeza, quando viu ele lá, ela falou assim, o Caio tá carregando os móveis da minha casa. Sabe, ela ficou emocionada mesmo de ver. Porque a Renata, gerente geral, foi arrancar mato da calçada para a gente fazer jardim, a gente reformular o fundo, criamos E várias pessoas também que a gente conhecia que foram doando coisas. Tipo, um irmão de alguém que sabia fazer um varal e que sabia fazer um jardim vertical. E a gente foi pedindo e recebendo, assim, mais do que a gente pedia, sabe? Foi Como legal. bem contagia, né? Lindo de ver. Aliás, vamos ver, né? Tem umas imagens que mostra aqui, desde a primeira edição do Rock Transforma, para a gente conseguir visualizar tudo isso que a gente está falando. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é as pessoas verem de fato para se emocionar com tudo isso e por que não ajudar? A gente já fala como que você pode ajudar a fazer parte desse projeto. O primeiro, então, foi essa casa, que foi não foi funcionário de vocês. Foi colaboradora da limpeza, isso. Ela que está chegando aí, isso. Aí o principal pedido era o telhado, que tinha muito problema, chovia dentro, ó, dá para ver, acho que na imagem aérea, a transformação. Só que a gente também não tinha certeza do que a gente ia fazer, mas a gente chegou lá, o chão era vermelhão, sem piso. A gente resolveu trocar o piso. Olha lá o antes. Aí a gente troca o piso, aí a gente vê móveis. Conseguimos doação, assim, consegui de uma proprietária que não sabia o que ia fazer com o rack da TV. Eu falei com ela, tem um projeto que está começando, não tinha nada para mostrar para a mulher. Mas ela falou, tudo bem, eu dou o rack. Fomos conseguindo doações de móveis para melhorar ali o ambiente. E aí a primeira edição foi um sucesso absoluto, surpreendeu todo mundo. E aí o desafio da segunda? A segunda foi essa que está mostrando. Eram duas funcionárias da imobiliária e a mãe, que está saindo aí, é que morava nesse imóvel. Também tinha feito a laje, mas não tinha telhado na casa, Ela né? tinha já feito a fundação, né? Tinha começado a construir a casa, mas foi o suficiente para fazer a laje e já começou a morar. E ia depois, com o tempo, fazendo. E ela que fez tudo, né? Ela que fez tudo, né? Sozinha. Isso que é importante falar também, viu, Grazi? Não são pessoas que, assim, estavam em situação de vulnerabilidade, acomodadas, esperando alguma coisa cair do céu. Essas pessoas são muito batalhadoras, elas fizeram tudo que elas conseguiam dentro da realidade delas, como essa família aí que construiu o imóvel, estava morando mesmo sem ter reboco, sem ter pintura em alguns lugares. Aliás, não tinha pintura nenhuma. Nenhuma, né? É o que a gente estava falando semana passada, né? A Rock não fez nada assim que elas
que essas pessoas não iriam fazer. Exato. A gente acelerou o processo. Né? Então, alguma coisa que às vezes ia demorar alguns anos, viraram meses, semanas, em alguns casos. E com o passar das entregas, mais pessoas foram aderindo ao projeto? Sim, a gente tinha até parente que falava, olha, eu conheço alguém que tem uma loja de material hidráulico que pode doar uma caixa d'água. Sim. E aí foi indo. E a gente também foi melhorando, assim, no quesito... Na hora da entrega, né? A Érica, que é a esposa do Cássio, ela foi participando mais de fazer a decoração, de deixar o imóvel com uma cara, assim, super acolhedora para entregar mesmo. Então, e conseguindo essas doações, pega edredom e pega não sei o quê, cama. Essa que a gente tá vendo. Pra gente, a casa da hidráulica foi o tio Rinaldo que conhecia. A última entrega que nós fizemos, né? O que tem? Quem que é essa família? Essa é a Bruna, nossa funcionária do financeiro. Mora ela, o marido que está aí no vídeo e o filho dela. Eles construíram no fundo, Grazi, um cômodo e um banheiro para eles morarem, enquanto eles estavam construindo a casa na parte da frente do terreno. Mas esse espaço que eles estavam vivendo é muito apertado, e até para o bebê, que começou a andar, né, estava com aquele espaço de tempo ali de começar a andar, estava difícil para ela. Então, a gente fez toda a parte de finalizar a casa da frente, que ela já tinha começado, e construir de final de semana, ela e o marido. E aí, até uma das frases que ela falou quando ela recebeu a casa, é que ela ia poder aproveitar agora a família dela. O bebezinho, né? Sim, porque ela não conseguia. Sim. Né? Porque de final de semana trabalhando... De final de semana eles faziam a parte da casa, né? E o bebezinho já junto, já. Inclusive até ajudava na construção. Ajudava na construção. E tudo muito bem feito. Eu até brinquei com a Bruninha, que se um dia o marido dela precisar mudar de emprego, eu quero ele lá na Rock Serviço, porque tava muito bom o serviço dele. Ele fez muito bem. E esse daqui a gente já tá dando spoiler, é isso? Isso, esse é o 5º projeto. Acabou de ser escolhido, é um funcionário nosso também, vai ser a casa da mãe dele que vai ser reformada. Como que tá a casa da mãe dele, Caio? A casa da mãe dele, assim, tá construída, eles já moram lá, se eu não estou enganado, são 5 pessoas, né? Isso. É a mãe com o padrasto, ex-padrasto, a irmã, o marido, uma criança. 2 crianças, são 6 pessoas. 6 pessoas. E assim, é uma casa ali, tá ok, mas precisa reformar, É o que a gente sempre fala, a gente vive numa bolha, né? Então, a nossa realidade é uma coisa. Então, às vezes assiste na TV, você vê essas casas e fala assim, nossa, olha que... A gente até tinha se inspirado num programa lá do Norte, né? E daí a gente fica assim, nossa, mas olha só a situação deles. Depois, quando a gente abriu, que daí começa a receber, que a gente fala, tá perto da gente. É legal isso que você ter falado, né? Que a gente vive numa bolha. E bolhas e microbolhas, né? Porque... Tem aqui na cidade de Limeira pessoas em situação de vulnerabilidade, mas vocês não tinham dimensão que existia ali no time de colaboradores de vocês, né? A gente vê o caso da Bruninha, vou pegar esse, né? Tô chamando de Bruninha como se fosse minha conhecida, mas ela trabalhava no departamento financeiro e era servente de pedreiro no final de semana. Quem é que imaginar? Sim. Porque normalmente esse tipo de situação que a gente vive, a gente não costuma falar. Até para não ser taxado de coitadinho. Ai, coitada, tá se vitimizando. Não, é uma baita de uma guerreira, né? Sim. Que trabalhava de segunda a sexta-feira e aos finais de semana fazia isso na casa dela. Agora, eu quero saber de vocês. Vocês conseguem, de fato, ter dimensão do impacto que esse projeto causa? Eu queria, assim, que vocês falassem agora do ponto de vista pessoal mesmo, porque o impacto que causa na vida deles é notável e é incontestável. Mas e na vida de vocês? Começa por você, Caio. Que nem eu estava te falando, mexo com obra há muito tempo. Isso daí é completamente diferente. Você está fazendo a reforma de uma casa de uma pessoa que você conhece, sabe? Você está ajudando alguém que precisa e que você conhece, tem uma relação ali. É muito legal, muito legal. Você vê a forma, sabe, que as pessoas realizando um sonho. Então a gente está assim, não quero assim ficar falando muito da gente, né, mas super legal a ideia, vale muito a pena. O jeito que todo mundo abraça, assim, a entrega da obra é a cereja no bolo, mas só que o processo todo em si que é a melhor parte. Você começa a ver que é pessoa fazendo o que dá para fazer, mexendo o que dá para mexer para ajudar. Então, porque todo mundo, a empresa segue, a empresa funciona ainda. E não é assim, é a Rock Serviços que faz.
Não, a Marina é marketing, vendas, processo, tudo, né? A Marina tá lá. Daí, a gente tem a Lili do financeiro, tá lá, Renata Berta, Renata Rosinelli, gerente geral, estão lá, gerente de vendas, o Thiago, tá todo mundo ajudando do jeito que tá. E, você tem... se a gente fica na empresa, a gente fica naquela rotina da empresa, é meta, é atender cliente, lá. E todo mundo, assim, faz o que dá e não dá para ajudar nesse projeto. É super legal você ver, assim, o jeito que todo mundo comprou a ideia. Abraçou a ideia. Porque, assim, a ideia foi lançada, meu pai trouxe a ideia, assim, e conseguiu contagiar todo mundo. E é o que faz a essência da Rock, né? Que é o principal. Então, é muito legal acompanhar, é muito legal fazer parte disso, e é uma coisa, assim, que você virar e falar assim, olha, eu fiz isso, assim, sabe? Nós fizemos, né? É muito bom. Eu tô nesse projeto. Para você, Marina, o que impactou? Grazi, eu acho que, assim, a Rock oportunizou que os funcionários fizessem o bem e a galera abraçou de todo o coração. Assim. Então, eu vejo que, desde o início, eles vibram quando a gente anuncia que foi projeto X ou Y que foi escolhido. Como eu estou com o marketing, a gente vai postando nas redes sociais, né, os vídeos, e eu acho bonito de ver o orgulho que o funcionário tem daquele projeto. Os comentários, assim, sabe? O funcionário coloca, gente, que orgulho fazer parte dessa empresa, que privilégio estar aqui e poder contribuir com esse projeto. Então, é claro que a pessoa que recebe vai receber o bem, mas quem participou ali sai muito melhor do que quando entrou. É bonito de ver. E, como marketing também, eu acho que a gente está mostrando, tanto para os nossos funcionários quanto para os nossos clientes, quais são os nossos valores. Porque a gente poderia pegar esses X mil reais e usar para fazer qualquer outra coisa. O Caso podia usar para ele, a empresa podia usar para reinvestir. Fazer tráfego pago, que é o que todo mundo faz, mas não, vocês escolheram ir além. Exato. E aí a gente está mostrando assim, o que importa para a gente, sabe? Claro que vender importa, alugar importa, mas esse fazer o bem é muito forte na Rock. Eu tenho muito orgulho disso. Cássio, para quem fazia boas ações de forma isolada, começar um projeto desse que, ultrapassou, né, todo tipo de muros que tem ali dentro da Rock e inspirou tanta gente, como que você vê isso agora? Você acha que o Rock Transforma começou no momento certo e você conseguiu também, de alguma forma, inspirar outros empresários para ajudar nesse projeto? Ou, por que não, fazer outros projetos dentro das empresas deles? Eu acho que sim, em relação a outros empresários ou amigos quererem ajudar, eu tenho muito feedback disso. Nem sempre eu aproveito da melhor maneira, mas tem sim, né? Mas o melhor do projeto em relação aos funcionários, eu falei de ver a adesão, né? É você ver o melhor do ser humano, né? O ser humano não tem que ser direcionado, ele não tem que ser controlado, mas ele tem que ser incentivado. Eu acho que quando você dá a oportunidade das pessoas mostrarem o melhor de cada um, você faz aquele mundo melhor, dentro da nossa realidade, né? E ali todo mundo aderiu a isso. Então, quando você fala o projeto de uma maneira isolada, esse é coparticipativo. Então, todo mundo participa de alguma maneira, né? E eu acho que é uma maneira que, como você vê como o ser humano tem essa capacidade, essa empatia de ir lá e fazer o que pode pelo outro, mas precisa de incentivo, precisa de exemplo, precisa de participar junto, e as pessoas têm isso. A gente tem visto isso, né? Infelizmente, nem sempre é muito bem explorado no bom sentido isso. A gente viu, nos anos anteriores, os 2 anos anteriores, a tragédia do Rio Grande do Sul, como as pessoas se mobilizaram no intuito de ajudar. Agora, tem que ter uma liderança, tem que ser de cima e falar, isso, é por aí, vamos lá, vamos fazer, né? E não ficar esperando tudo do Estado, né? Não fica esperando o Estado, porque não vai fazer. Vamos mudar o nosso mundinho, que a gente já está contribuindo bastante. E quando a gente muda... Para o Cássio falar da música que ele escolheu como tema do projeto, que fala isso? E é o que eu sempre falo assim, eu já passei da idade de acreditar em coincidência, né? Eu já passei da idade. E eu estava num sábado à noite assistindo televisão, vendo músicas, sabe? E tomando isso. Já tinha tomado alguns, né? Bem pouco. E eu nunca não me imagino procurando assim Erasmo Carlos. Não. Né? Não, mas coincidentemente procurando música, vendo pum. Erasmo Carlos me chamou a atenção, sabe? Deixa eu ver que música que é do Tremendão. Ele estava vivo ainda. E começou a tocar Sementes do Amanhã.
E eu, até por ser muito distraído, poucas vezes eu presto atenção na letra. Você vai pela música, né? E eu comecei a prestar atenção. Falei, meu Deus, tem tudo a ver com o projeto. E não é coincidência. E não foi no primeiro. Não foi? Não. Foi pro segundo. Né? Eu falei, então, transforme essa música como um lema, como eu falo, né, lema? Trilha sonora, vai? Do projeto. Que tem muito a ver, né? E, na sequência, acho legal que nós temos lá 6 aprendizes, né? Que são treinados pelos funcionários que, de maneira voluntária, treinam esses meninos e meninas que estão lá. E tinha que dar um nome para esse projeto dos aprendizes também. Puseram Sementinhas, né? Sementes da Manhã, que é o nome da música. Sementinha, Hoje é São Brotinho. É o apelido deles. Mas virou o projeto Sementes da Manhã, que são esses aprendizes, né? Que também não deixa de ser um projeto social, claro. Porque ele é feito, executado, direcionado, elaborado pelos funcionários da ROC. Sim. Então, pessoas de maneira voluntária vão lá e dão uma hora de aula sobre financeiro. O que mais, Nina? Marketing, como se comportar no trabalho. E tem os funcionários se inscrevem para serem professores. Que legal. Olha que legal. E todos eles estão muito bem preparados. 2 já foram... um foi efetivado. 2 já foram efetivados como funcionários da ROC. O que antes era uma obrigação legal, que você, em função do número de funcionários, a lei exige que você tenha um número de aprendizes. E a gente pegou esses aprendizes, não, já que a gente tem que trazer esses meninos e meninas, vamos treiná-los para eles serem preparados para trabalhar. Não necessariamente na ROC, para trabalhar. Mas 2 já foram... Enquanto o Cássio estava falando, eu estava pensando, né? Eu pensei e já trouxe a própria resposta para mim, né? O que eu ia dizer? O RH deve ter um desafio tremendo para contratar pessoas para fazer parte do time. Essa era a meu primeiro pensamento, porque, além de serem profissionais bons, precisam ser seres humanos bons para fazer parte do time de colaboradores da ROC Móveis. Mas aí me veio uma coisa muito forte. Não necessariamente, porque, às vezes, a pessoa que não é tão boa, ela chega dentro da ROC e ela vai se tornar. Ela vai se transformar, literalmente, como o ROC Transforma tem feito com a vida das pessoas. Que lindo isso, gente. Chegamos ao final do nosso bate-papo, querido. Caio, essa tranquilidade que você tem trazido aí por meio do ROC Serviços, ela segue, e eu quero que você faça aí a propaganda para os inquilinos que ainda estão em dúvida se deve ou se não deve contratar. Sim. Vamos dormir com o coração tranquilo, né? A ROC Serviços, quando fui para lá, foi um pouquinho antes de 2019, mas 2019, quando a gente virou a chavinha, era uma empresa que tinha dois funcionários, né? Era eu e o Hamilton. Inclusive está lá ainda hoje, Hamilton. E hoje são 11 pessoas que estão lá só dedicado única e exclusivamente para o setor de serviço. Então, é uma empresa, assim, o volume de obras que nós executamos mês quando você começa a conversar com outras pessoas do setor, eles falam que é uma empreiteira. Eu acho que não, porque eu sou formado em administração, não sou engenheiro, então não tenho não fico confortável de falar isso. Mas a empresa em si, hoje, executa um trabalho assim, com profissionalismo. Eu tenho financeiro dedicado, a gente tem 2 orçamentistas para a parte de inquilino, tenho 2 engenheiras que fazem a parte da qualidade, acompanhamento de obra. Então, o que antes começou assim, vamos começar a fazer algumas obras de proprietário, hoje já é uma realidade, hoje a gente é estruturado, é uma empresa, a gente consegue fazer, a gente tem um comportamento e execução de uma empresa mesmo, a gente tem responsabilidade, a gente tem, agora dá até para começar a falar que a gente já tem até uma certa tradição, porque está puxando da imobiliária. Então, a ROC Serviços em si hoje, ela é um setor importante dentro da ROC Imóveis, que começou como algo assim que a gente visava resolver um problema, era apagar um incêndio, resolver o problema, se livrar logo disso, acabar. Hoje, não. É uma oportunidade. Então, a gente enxerga aquilo como oportunidade, é uma oportunidade de mostrar um outro serviço que a ROC Imóveis faz. Então, é mais uma maneira que a gente pode tranquilizar o proprietário de que quem está fazendo a obra lá não é fulano, ciclano, beltrano, é a ROC Imóveis. E isso também eu passo para os nossos terceiros. Quando você vai numa obra, você tem que entender assim, você está levando o nome ROC Imóveis. E então, é um baita do nome. Isso.
a Rock Serviços, ela está totalmente atrelada à Rock Transforma. Sim. E aí, a gente sempre fala, né, de pessoas que são inspiradoras na nossa vida e na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. E como é que é ter uma inspiração dentro de casa? Então, até puxando um pouquinho que você tinha perguntado para o meu pai de outras empresas, quando ele começou com esse projeto, a gente até conversou com alguns nossos fornecedores para ajudar. E eu tinha que trazer nesse podcast aqui alguns, né? Que nem o Carmão com o Gustavo, da Risato, mas assim, eles falaram que iam ajudar a gente, assim, ó, forneço tinta e tudo que você precisar. E nem mais um A, né? Assim, só peço, ele entrega, ele não cobra nada. Então, todos os projetos até agora, ele doou tudo. Tudo. Então, eu tenho parceiros, que nem a Casa da Hidráulica, o Wanderson, que eu falei aqui, vários parceiros. E isso é um reflexo do que meu pai falou. Ele começou com esse projeto e acaba incentivando outras pessoas para ajudarem. A Construfera também já ajudou várias coisas para a gente. E é muito legal. E você falando dessa parte de inspiração, meu pai, ele estava conversando comigo. Quando a gente fez o projeto, né, começou a fazer o projeto, ele falou assim, ó, a parte de empresário. Você tem uma empresa, você tem as metas, você tem os seus resultados. Mas a essência da Rock é o projeto social. É isso aqui que eu quero passar para você. O que você vai fazer com a parte de vendas, locação, isso indifere. Eu quero que você mantenha essa essência que é a da empresa, que é o do Rock Transforma, que é esse pensar nos outros, utilizar da empresa para conseguir construir algo que melhore a vida das pessoas, você fazer um impacto na vida das pessoas que estão dentro da empresa. Esse é o objetivo principal da Rock. Vender o imóvel, fazer uma construção independente. O objetivo principal da Rock Imóveis hoje é retornar, de alguma maneira, tudo positivo que a sociedade já trouxe para a gente. Então, a gente impacta a vida das pessoas assim. Isso é o que meu pai passou, que é o que eu pretendo continuar junto com o Luca, né? Então, a gente leva isso para adiante, conseguir manter. Porque a Rock é feita de gente, né, Marina? E transforma a vida de muita gente. Com certeza. Isso é um orgulho para quem trabalha lá, Grazi, sem tamanho. Vou só tentar falar uma frase dessa música, que é o tema. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Cássio, que alegria, né? Falar desse projeto. E é legal porque é contagioso, né? E é legal assim, o Grazi. Nem sempre as pessoas entendem isso, mas se analisar a fundo, vai passar a entender. Esse projeto, Ultra Rock Transforma, que é recentíssimo, né? Ele visa melhorar a vida, como já falei, né, da nossa micro-sociedade, né? E ele não tem um objetivo de retorno para mim, né? É para nós mesmos, né? Se vocês vão misturar uma coisa com a outra, porque vai muito no conceito do que eu imagino. Vocês acham, de sã consciência, que os 13, 14 anos que eu tive um time de basquete, eu visava ganhar dinheiro com aquilo, né? Se visava, fui incompetente pra caramba. Eu só perdi. Mas é uma coisa que você pode fazer em prol das pessoas sem necessariamente querer nada de volta. E a coisa vem de volta. De outra maneira vem, né? Mas para isso precisa ter apoio familiar. E nesse caso eu tenho que agradecer a Érica, porque ela jamais falou um A. Mas você vai fazer isso? Por que a gente não compra aquilo, não faz aquilo, né? Jamais, tanto o basquete quanto o Rock Transforma, porque ela participa ativamente, né? Na decoração dos imóveis, no final. O Luca também, que é mais novo, né? Essa geração do caceta aí. Mas ele ajuda. Não pode bater na mesa, né? E ele se orgulha muito, ele se orgulha. Se orgulha da empresa, né? Sim. Inclusive, até puxando da minha mãe agora, nós fazemos a reforma, a Rock Serviços faz a reforma, transforma a casa, pinta tudo. Mas a minha mãe, junto com os outros funcionários, a Zelina, elas transformam aquilo num lar. Porque a gente termina a obra assim, há 2 dias, daí 5 dias antes, começa a avisar ela e começa atrás de enfeite. Porque é diferente. Uma semana, minha mãe né? fica correndo a cidade inteira e faz quadro, faz não sei o quê. Que daí é aquele impacto que quando você faz o antes e depois, que você vê que assim, não reformou uma casa, você construiu um lar. Que daí ela tem os toques dela, né? Então, ela deixa isso a cara dela. Eu sempre ouço as pessoas falarem, eu entendo, às vezes força de expressão. Meu pai costumava falar, ensinou para mim, olha, filho, o que é dos outros e dos outros. Eu acho que você ensina pelo exemplo, você não precisa falar, né? Você não precisa sentar e falar, agora eu vou fazer um discurso, cara.
e Luca, do que é ser. Então, eu com a Érica, procuramos passar por eles pelo exemplo. Não precisa falar nada. Ele está vendo o que está sendo feito, o porquê está sendo feito e por que deve continuar sendo feito, independente de eu estar junto ou não. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que você que está aí do outro lado esteja contaminado e contagiado por essa vibração positiva. Se você, de alguma forma, foi tocado aí, se você quiser contribuir, entre em contato pelas redes sociais da Rock Móveis. Tem o telefone também, tem a descrição aqui nesse episódio. Você pode doar o seu tempo, você pode doar algo que está aí na sua casa, você pode doar e contribuir, fazer parte dessa grande corrente do bem. Um grande abraço e até a próxima.